Mas para quem tiver no celular, né, no celular, pode usar o Colab, pode tentar ver o VS Code para mobile, e aí tem também alguns compiladores online, né? Você pode pegar algum compilador online e tentar brincar. Tem um que é o GDB Online. Aí tem vários compiladores também, que se você não gosta do Colab, pode de repente usar algum compilador online para só brincar, tá? O GDB Online vai funcionar. O fato é que mesmo que vocês queiram errar, vocês não vão conseguir. E assim, eu tive um ano, no ano passado, acho que foi ano passado, foi 2023, eu não lembro agora direito, mas eu tinha um jovenzinho, um aluno, não era da Exuda, era de outra instituição, que ele não tinha computador, e o legal é que ele vinha no bus, ele vinha no ônibus para aula já desenvolvendo, assim, já brincando. Eu achava massa, né? Então, ou seja, vocês estão em casa, então, o cara estava no ônibus, no metrô. A única preocupação que eu tinha com ele era de repente, algum outro colega, né, algum outro jovem que tivesse precisando de um telefone e naquele momento não tivesse, pedir emprestado a ele e ir embora. Então, eu ficava com esse mesmo, cara, cuidado só, para de repente alguém pedir emprestado o telefone e levar e tu ficar sem o telefone. Eles, não, professor, fica de boa, tal, não sei o quê. Mas é isso, dá para brincar com o celular também, super tropical, super de boa. Massa, gente, 7h10, né? Bora começar a nossa diversão. Hoje é só um passeio, né? Um passeio, um bate-papo. Deixa me ver aqui. Diogo, tá por aí, Diogo? Eu vou falando também com vocês, tá? Vou estar chamando vocês para vocês falarem comigo, ver se vocês estão vivos. Cadê Diogo? Tá por aí, Diogo? Estou sim, estou vivo aqui. Tá vivo, Diogo? Viva, Tô rapaz, que coisa boa, coisa boa. Tá no computador, Diogo, ou tá no celular não, hoje? tô no computador. Olha, aí sim, aí vai dar show. Boa, Diogo. Daiane, tá por aí, Daiane? Cadê Daiane, rapaz? Daiane só se conectou, foi comer cuscuz, né? Só sempre, deixa o professor aí, vou botar aí que eu tô na aula e vou ali comer cuscuz com charque, acebolada. Ah, tá na, olha aí. Não, Daiane, não, na rua não, Daiane, por favor, cuidado, porque rua e ônibus sempre pode ter algum jovem. Vai que você esteja na rua, o jovem escuta que a aula é do professor Xavier e ele queira pegar o celular para assistir também a aula. Não, 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 não vamos correr esse risco, Daiane. Cuidado, cuidado. André, tá no computador, tá no celular, André? Sou eu? Sim, só tem você Sou- aqui, só tem nós Ah, dois aqui do André, não. rapaz. Não, André tem, não sei, né? Aqui Mas tô no computador. beleza, estão show de bola, porque só tem você aqui, André Vinícius. Boa, Eu. boa, boa. Celso, tá por aí, Celso? Pronto, por aqui sim. Pronto. Tá no computador, tá no celular. Tô aqui no computador. Olha, esses jogos são outro nível, rapaz. Maravilha, bora brincar. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, botar aqui. Todos vocês estão enxergando, né? Direitinho, tá de boa. Se não tiver, vocês falem também. Tanto que vai ficar um pouco ruim, tanto que vai ficar um pouco bom, e a gente vai tentar ver um pouco aí. Então, bora começar a nossa diversão de hoje. Então, veja, a primeira coisa, né, que desde o primeiro dia de aula, a gente bateu muito forte, eu conversei muito com vocês, assim, essa ideia de quem trabalha com tecnologia, quem quer, de fato, estar na área, de alguma forma, tem que gostar de problemas, né? Você tem que se apaixonar por problemas. Quando fala agora de problema, é você dizer, é comigo, cara, o problema é comigo, porque agora eu vou resolver problemas. Então, quanto mais dificuldade ou necessidade ou dores a gente começar a ver no mundo real, melhor vai ser a nossa atuação. Então, uma pessoa que trabalha com tecnologia, antes dele começar a trabalhar com os algoritmos, porque essa é a nossa tendência, né? Eu quero trabalhar com Python, não, eu quero Java, não, eu quero C Sharp, né? Eu vou para a web, então JavaScript, HTML, CSS, que são ferramentas e são necessários a gente dominar, porque são as hard skills, né? Então, a ideia de poder trabalhar com as habilidades mais técnicas, mas, cara, antes de você ir lá para as hard skills, antes de você ir lá para pegar na mão na massa mesmo, então vamos pensar em algumas soft skills, né, em algumas habilidades de comportamentais e de interesse. Então, gostar de problema, tá? Então, gostar de problema, põe na cabeça assim, tipo, eita, professor Xavier colocou alguns trabalhos, alguns eventos. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Assim, pede mais, porque você vai ficar feliz e vai se dar bem
na vida, e na vida como tecnologia, programador, desenvolvedor, seja o que você quiser trabalhar e seguir na sua área. Como profissional liberal também, concursado na sua empresa. Bem, essa é uma disciplina de introdução à programação, como a gente já sabe, a gente está tentando trabalhar com algoritmos, mas, essencialmente, o foco da gente é Python, né? Então, a gente vai trabalhar com aquele estilo meio que hands-on, né? Esse professor, rapaz, mal sabe falar português e ainda está querendo falar inglês aqui. Boa, Juliana, fica tranquila, Juliana, fica de boa, até chegar em casa. Olha aí, Juliana, meu Deus do céu, logo hoje, rapaz, Juliana está no mundo, mas fica tranquila, fica tranquila. Então, a gente vai trabalhar muito nesse estilo mão na massa, né? Nesse estilo hands-on, que é entendendo a teoria do código, dos algoritmos, e, de alguma forma, colocando em prática. Então, desde o primeiro dia de aula, eu tentei fazer isso com vocês, né? A gente entendia ali um pouco do conceito, mas já começou ali com Python, já começou a brincar com Colab. Então, eu acho que desenvolver algoritmos com Python, a grande alegria é você sentir o sabor um pouco do código ou do conhecimento. Então, vai por aí, tá? Assim, tenta fazer o máximo que puder de exercícios. Durante as aulas, traz dúvidas para a sala de aula também, a gente vai trabalhando juntos e aí de forma mais cooperada. E aí o Guanabara, ele tem sido, né, assim, para quem já de alguma forma viveu ou pelo menos tentou aprender alguma coisa de programação na vida, é difícil se você for no YouTube não conhecer o Guanabara ou o curso em vídeo, né, que é o canal do professor Guanabara. Eu gosto muito da didática dele, eu acho que o Guanabara, ele consegue ser lúdico, ele brinca e ele faz, né, a mixagem bem legal também. Hora ele mostra o código, hora a tela fica menor e aí ele maximiza a, a imagem dele. Então, assim, e nesse curso em vídeo, que eu também já coloquei lá no Classroom, tem 142 vídeos. É uma playlist, jovens, que, assim, se você começar com essa playlist, esquece Netflix, esquece Amazon Prime, mas esquece essas coisas, assim, você vai maratonar isso. E se você maratonar o Guanabara, não só para minha disciplina, para a disciplina vai ser show de bola para você, você vai estar muito bem. Mas eu acho que a base necessária para programar e com Python, mínima, a música base necessária, né, não, mas a base mínima necessária vai estar suficiente, tá? Então, se você tiver dúvida da minha aula, e não quiser esperar até a semana que vem, seguinte, vai lá no Guanabara, vai assim, então. Tem vários canais também legais, tá? Não é só o dele, mas fazendo direitinho, você vai acompanhar a aula super, super tropical, assim. Vocês vão ver que a aula fica super fácil, tá? Super fácil. Boa, Matheus! Olha aí, André. Anota o nome de Matheus, André. Matheus Marvin, ele está maratonando, ele ganhou 1 ponto, viu, Matheus? Ganhou 1 ponto por Anotado. ser o primeiro a falar na final, né, André? Ele merece 1 É ponto na isso. final. Tá anotado já. Pronto, viu, Matheus? Se você for para a final, espero que você não vá, lógico, não vai, né, Matheusinho? Mas se for para a final, me lembra, tá dizendo assim, professor, naquele dia que a aula foi conectada, eu ganhei 1 ponto na final. Beleza. Tem isso, né? Tem isso. Olha aí, Lucas. Lucas também quer ganhar. Bota o nome do Lucas aí também. Ah, Bota o nome ok. do Lucas aí também para a final. Beleza. Aí, tá? Como o Lucas foi o segundo, ele ganha meio ponto, André. Meio ponto na final. Tá certo. Ele Tá só certo. foi o segundo, não foi o primeiro. Né? O Matheus foi mais rápido, né? Então, beleza. A outra coisa, para a gente começar na aula, né? Esse é um livro que não tem, digamos assim, diretamente a ver com programação, mas está diretamente relacionado ao aspecto do software ou da software skill, né? Ou seja, daquelas habilidades comportamentais. Então, por exemplo, esse livro, depois que você cursar todas as disciplinas, inclusive a minha, né, você deveria ler, né, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Inclusive, esse livro cai muito bem no dia de hoje, né? Porque estava todo mundo programado, inclusive eu, para dar aula presencial. Aí, de repente, ali perto dos 45 minutos do segundo tempo, a gente recebe a notícia. Aí o reativo, aquele jovem reativo, que não é o caso de vocês, lógico, esse não é o caso de vocês, isso são outros jovens. Mas o reativo aí, meu Deus,
esse mundo é assim, é o apocalipse, nossa, Recife, meu Deus, aí começa a minha vida, estava tão feliz, e a partir de agora eu vou ter que pagar a terapia, quem vai pagar pela minha terapia? Quem vai pagar pela minha passagem? Não, eu não estou desmerecendo, eu acho que sim, eu acho que tem totalmente esse sentimento inicial, sim, 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 é possível, mas o reativo fala assim, vai pegar essa situação e vai dizer, cara, a situação já existe. Se você está na rua, já foi. Se você pegou o ônibus, já foi. Se você chegou na faculdade, já foi. Então, hora para voltar para casa feliz, né? Então, tá tudo certo. Então, assim, volta com isso, dizendo assim, vai ser uma coisa, eu vou chegar até mais cedo em casa hoje, né? Eu não vou chegar tão tarde, ou não vai ter aquela apresentação, eu estava com medo da apresentação, poxa, não vai ter apresentação, ou, eu estava até cansado mesmo, vou descansar, ou até dizer assim, já que eu tomei banho e saí de casa, eu não ia tomar banho, mas como ia ter aula, eu tomei banho, aí agora tá massa, eu volto para casa, ou não volta para casa, de repente vai em algum lugar, come alguma coisa, volta mais tarde, né? Não me culpa, né? Mas volta mais tarde depois. Então, assim, tira uma lição positiva, ou seja, faz o teu dia ficar melhor, não deixa essa energia ruim. Esse livro é sobre isso, porque no mercado de trabalho é o que a gente mais tem, né? No dia a dia, na vida, é o que a gente vai mais ter. É o salário que estava para acontecer no dia e não acontece. Por exemplo, quem recebe no quinto dia útil está super preocupado agora, porque tem carnaval, como assim? Carnaval, ou seja, o quinto dia útil vai ser quase dia 10 agora, por causa aí tem carnaval, depois do carnaval, carta magna, meu Deus, como assim? Então, acho que é um pouco da gente entender isso, assim, a vida tem esses aspectos, assim, então acho que é um pouco se deixar assim, tá, é uma lição, tudo bem, né? A gente vai dar um feedback para o professor, para a instituição, mas, tipo, eu também não sei, deve ter acontecido alguma coisa que não pôde, né? Eu sei que ia ter concurso, tal, deve ter tido alguma coisa que não foi possível as salas estarem e o laboratório estarem habilitados para a nossa diversão, mas se não foi possível, tá, dá só um feedback assim, beleza, mas não precisa, né, teclar a tecla da bomba atômica, né, meu Deus do céu, né? Então, relaxa, Jorge. Lê esse livro enquanto, né, tem ele gratuito na internet, tá, assim, ele é super massa. Depois que você lê esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tem um outro livro que é a continuação desse, chamado O Oitavo Hábito. Mas não compra ele, tá? Não compra, porque eu comprei na época e depois você saca assim. Você fica procurando o oitavo hábito. Quando você chega perto do final do livro, aí você descobre que o oitavo hábito nada mais é do que colocar os 7 hábitos anteriores, que foi desse livro, em prática. Então, o oitavo hábito foi só mais uma estratégia dele vender o livro, né, que foi sucesso de público. Então, esses caras são espertos, assim. É tipo 300, quem gosta daquele, né, quem assistiu 300, quando assistiu o 2, eu fiquei doido. Pô, Esparta, Leônidas, o 300 aí, o 2. Aí quando você vai assistir o 2, na verdade, né, ele conta como é que o 1 começou, cara. Aí você, pô, o 2 não é a continuação do 1, o 2 deveria ser o 1, tem essas coisas assim. Os caras são inteligentes, né? São espertos, então um pouco a vida é nesse sentido, tá? Então toma um café, faz feito Daiane, faz um cuscuzinho ali, gente, com charque, acebolada, fica super de boa, vai tomar uma aguinha, toma um café super tropical, então relaxa, relaxa. Se a internet não cair, também, né? Porque até pensei assim, meu irmão, essa internet aqui em casa, de vez em quando, ela cai, a energia da bronca. Tem uns jovenzinhos nas ruas, né? Que comercializam, são empreendedores de cobre. Então, tem uns jovens por aqui que eles empreendem nessa área de cobre, eles pegam, né, cobre para poder comercializar. E às vezes tem acontecido as coisas nessa minha região, mas eu acho que hoje não, acho que hoje tá tranquilo, a gente vai se divertir super de boa, super tropical. Bem, a gente já viu algoritmos, eu acho que isso, Daiane, super empreendedores, exatamente, super empreendedores. A gente já viu, olha, assim, você pode não saber de nada, mas, por favor, tira um print dessa definição, ou vai no ChatGPT, assim, você não pode sair dessa disciplina sem saber, pelo menos, que algoritmo é uma sequência de passos ou uma sequência de instruções lógicas para resolver um problema. Essa é a ideia. A gente faz algoritmo para poder resolver um problema. E de forma lógica, né?
Quer aprender a dirigir? Tem um algoritmo, tem uma sequência ali para você abrir o carro, se o carro for de câmbio manual, aí pisa na embreagem, liga o carro, ou seja, tem toda uma estratégia para resolver aquele tipo de situação. Então, a partir daí, você começa a organizar melhor o seu pensamento. Você começa a ter uma noção melhor da vida, que é o que muita gente fala assim. André, o pessoal diz assim, André Vinícius, depois que começou a estudar algoritmos com o professor Xavier, ele está mais organizado, cara, ele está mais sistemático, ele anota as coisas, ele faz as coisas dentro de uma lógica, dentro de uma cronologia. Isso ajuda a gente a ser mais produtivo, isso faz mais sentido para a vida, né? André, exatamente isso. Está mais super tropical, a mãe dele está super feliz, na mãe dele, no pai dele, assim, né? Dizendo, meu Deus do céu, né? Tipo, faz o Pix para mim depois, tá? Vou mandar meu Pix aqui para vocês também, assim, faz o Pix para o professor. Então é isso, assim, sequência de passos para resolver um problema, essa é a ideia, tá? De algoritmo. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem um problema, que é uma situação, e problema não pensar que é uma coisa ruim, é uma oportunidade. Eu acho que na nossa língua portuguesa, muitas vezes problema é visto como uma coisa negativa, mas olha, eu tenho uma situação. Qual é a situação? Por exemplo, todos os dias eu preciso acessar e-mails, e aí eu acesso, checo esses e-mails, e depois eu envio um relatório para alguém. Cara, se todo dia tu faz essa mesma coisa, será que tu não poderia fazer um algoritmo que fosse uma sequência de passos desse tipo de situação, e depois transformar isso com uma linguagem de programação em um programa? Ou seja, o algoritmo nada mais é do que a sequência de passos, e a programação ou o programa é o algoritmo em linguagem de programação. E Python é excelente para fazer esse tipo de situação. Tá? Criar um IA para isso, super tropical, Edmilson. Dá para fazer demais, lindo, 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 lindo. Inclusive, essa ideia das IAs ou dos modelos generativos, né? Assim, tá no hype, né? Tá na moda, assim, tá dentro, não vou dizer só na moda, está dentro de uma das habilidades hoje bem interessantes de mercado. Antes de eu entrar no Bradesco, para quem não sabe, eu também trabalho no Bradesco. Antes do Bradesco, eu estava no processo seletivo para a Bosch, para aquela empresa. Não é Porsche, tá? De carro, tá? Por favor. É Bosch. E na Bosch era justamente para trabalhar com IAs, para criar modelos de IAs. Porque o que está se querendo agora é que esses agentes inteligentes eles sejam mais personalizados. Inclusive, o desafio técnico era esse. O desafio técnico era criar uma IA que recebesse um texto, um vídeo, e você ficasse conversando com ela sobre aquele assunto. Já tem muita coisa pronta na internet, assim, tem vários modelos, do ChatGPT, a Llama, que foi o modelo que eu usei, que é um modelo gratuito, ao DeepSeek agora que foi lançado, assim, tem muita coisa, já está customizada e você vai adaptando para a sua realidade. Então, vale muito a pena quem tiver interesse de se divertir com essas coisas, assim, para poder customizar os modelos de linguagem de grande escala, né? Também chamado de LLM Models, ou IA generativa, que é o que a gente conhece mais como ChatGPT, Copiloto, essas coisas assim. Parece até porque às vezes eu tenho... Isso, exatamente, Edilson, é justamente isso, tá certíssimo, tá? Então, a ideia é um pouco essa. Então, começa a pensar nisso, assim, atividades que pudessem ser, que são repetitivas, você pudesse, por exemplo, pessoal do direito agora. A galera do direito, nossa, tá tendo que aprender ou dependendo de muita gente e precisando de profissionais como na área de vocês, porque direito, por exemplo, é uma área que ela é muito repetitiva, né? Então, imagina, você é um advogado e vai fazer, por exemplo, um processo trabalhista, ou vai fazer um processo civil, já existe, né, um modelo, né? Ou seja, existe uma petição, um pedido, aí o cara faz aquela petiçãozinha lá, ele vai mudar o nome, ele vai mudar alguns detalhezinhos que são pertinentes àquela pessoa, mas a estrutura é a mesma. Então, se você joga aquilo ali dentro do modelo de IA e você já automatiza esse processo, e eles estão fazendo muito isso, a tendência é cada vez menos ter ter profissionais assim mais estagiários, né? Então você vai ter lá o cara mais ali pleno, sênior, o advogado mais experiente, que ele sozinho consegue
analisar e acompanhar muito mais ações, né, muito mais causas dentro da justiça, porque está sendo aquilo ali tudo monitorado. Corretor, por exemplo, corretor imobiliário. Um dia desse, um colega meu estava conversando comigo, que estava perguntando se eu podia, se eu tinha tempo, eu não tinha tempo, que era um amigo dele, que era corretor de imóveis, e qual era a ideia? O cara queria automatizar os anúncios dos imóveis pelo celular. Então, a ideia do cara era, tipo, fazer uma mala direta, disparava essa mala direta para um monte de e-mail que ele estava lá pré-cadastrado, e automaticamente a pessoa ia respondendo ali as perguntas, como fosse um chat, e aí ele já ia indicando, dentro da carteira de imóveis que ele tinha, o imóvel. Aí falasse, não, tipo Pedro, rico, estuda DS, 20 salários mínimos por semana. Aí, pronto, já imóvel aqui, tal, Paiva, já mandava para Pedro aqui lá no Paiva, blá, blá, blá. Não, ele vai, Paiva tá pouco para ele, aí vê se outro, Alphaville, aí vai lá, Alphaville, manda para ele e tal. E aí você vai vendo esse perfil, né, de acordo com essa automação. Então dá para fazer muita coisa com ADS, muita coisa com programação, tá? Deixa eu chamar mais um jovenzinho aqui, para ver se tá alguém vivo aqui. Wilson, tá por aí, Wilson? O Wilson de Santana. Meu Deus, o Wilson não está aqui, rapaz. O Wilson foi comprar milho. Tô sim, professor. Tô aqui. Opa, olha ele aí, rapaz. O Tudo bom, microfone Wilson? tá meio. Demorou para ativar o microfone aqui. Boa, boa. Mas ainda bem que ativou, ganhou. André, anota o nome de Wilson também, por favor, tá? Ok, Ele ok. vai ganhar um ponto, porque esse microfone dele deu um delay, mas ele merece pela... Ele não desistiu, né? Perseverou. Então, um ponto na Isso. final para ele. Na final para ele. Wilson, você lava roupa, Wilson? Lavo Lava. Na mão ou na máquina? na máquina. Quer dizer, quem lava é a máquina, né? Não, sim, na máquina também. Como seria o algoritmo, Wilson, para lavar roupa na máquina? Como é que se eu pedisse para você assim, descreva um algoritmo Eu da posso lavagem. perguntar à mulher aqui, que é a mulher que lava. Rapaz, tá vendo, André? André, retira esse ponto de Wilson, Rapaz. por favor. E vamos dobrar. Ele vai ganhar 2 pontos negativos na final. Tá? E agora, se a esposa dele for assistir a aula com a gente, ela merece 10. Ela já, no dia que, viu isso? No dia que ela falar comigo, eu quero ter aula de ADS, lógica com o professor Xavier, ela merece 10, porque até para colocar roupa na máquina, esses jovens, tá vendo vocês? Aí, veja. Ela tá aqui e ela tá querendo me estrangular aqui, viu? Não, mas ela merece fazer isso mesmo com você, porque, olha, eu estou feliz, porque, vejam, eu tenho um filho de 20 anos, e às vezes eu digo assim, meu filho, jovem, né? Esses jovens, e às vezes o jovem joga na máquina de qualquer jeito, assim, lá, eu ainda acho ruim. Agora eu vou dizer, filho, olha, calma, o papai está errado, porque existem jovens mais velhos que nem jogar. Não, eu fiquei agora, André, eu confesso que eu não esperava esse menino Wilson, rapaz. Rapaz, é difícil, Mas é vamos lá, o difícil. algoritmo para lavar roupa, Mas pode vamos lá, falar? não, eu não vou constranger você mais, deixa para lá. Fica aí, tá? Então, veja, para lavar roupa na máquina, existem várias formas, né, que você vai fazer, mas imagina que você não tivesse com a máquina, né? Então, isso é só um exemplo, é para mostrar que o algoritmo é uma sequência de passos para fazer alguma coisa, mas pode ser que, inclusive, a gente mude de pessoa para pessoa, a gente mude a lógica. E aí, essa mudança, se ela não interferir no processo, pode ser que ela deixe o algoritmo, o código mais lento, ou pode ser que, a partir do seu modelo sequencial, você consiga eliminar etapas, ou você consiga simplificar ao ponto de ser mais ágil. Então, isso aqui é para André, tá, Wilson? É para André Vinícius, assim, né? Na época que um dia ele sonhou que ele ia lavar roupa. Então, você pega a roupa, coloca no recipiente, que pode ser um balde, uma bacia, ou a própria máquina, né? Aqui você fica
né, assim, tanto faz. Se você vai colocar água primeiro, ou você coloca um pouco de sabão amaciante, mexe um pouquinho para dissolver, né, esse sabão amaciante, deixa de molho, olha que lindo, deixa de molho por 20 minutos, esfrega a roupa, ninguém faz mais isso, né, assim, talvez a esposa de Wilson até faça, eu creio que ela faça por amor a ele, né, mas a gente atualmente não faz mais isso, já é mais dinâmico, né, pega, joga tudo já dentro da máquina, né, já liga lá automaticamente, já joga tudo misturado, e aí lavou. Mas é isso. Em outras palavras, dentro de uma máquina de lavar, existe uma codificação, existe um algoritmo, um conjunto de sequência de passos que você vai ter que seguir. Dificilmente você vai ligar a máquina, botar água, para fechar a máquina, para depois colocar a roupa. Então, você tem algumas ordens lógicas para poder dar, né, continuidade e menos desperdício dentro desse processo. Por isso que a atividade seguinte, a próxima, vai ser usando os diagramas, né? Porque você pode fazer essa representação por diagrama ou por pseudocódigo. Então, a gente já tem duas equipes aí que vão trabalhar, né, nessa perspectiva, tá, dos algoritmos. Então, programação é isso, resolver problemas a partir do computador, né? A partir de uma linguagem de computação. Uma das primeiras coisas para a gente colocar a mão na massa hoje é o conceito de variável. Agora, Wilson, se eu perguntasse a você, Wilson, o que é uma variável? O que é que você diria, Wilson? Variável é onde a gente atribui algum valor a ela para usar posteriormente no algoritmo. Boa, boa. Então, ou seja, é um espaço, né? Então, você tem um espaço aqui. E um Fazer espaço aqui, tipo assim, um espaço. na memória, né? Isso, dentro da memória do computador, onde você vai atribuir a esse espaço algum dado. Tá? Essa é a ideia. Como eu tenho esse espaço, para poder saber, tipo, na sua casa, né? Ou nossa casa, muitas vezes, dentro do guarda-roupa, a gente tem as gavetinhas do guarda-roupa, e em cada gaveta a gente coloca roupa. André, que é um jovem mais moderno, André Vinícius, coloca tudo misturado, Wilson, tudo misturado. Mas aí a mamãe dele vem e diz, não, meu filho, veja, essa primeira gaveta aqui é para meia, essa segunda gaveta aqui é para camisa. Então, você vai ter naquele espaço um nome, então você vai dar um nome nesse espaço, ou nesse recipiente, ou nessa caixa, dá um nome que seria o identificador dessa caixa, e dentro dela atribui, coloca algum dado. Na programação, essa atribuição é com a igualdade, né? Então, eu tenho uma caixa, eu coloco o símbolo de igual, então, igual significa dizer que é para colocar, inserir, e na hora que eu insiro, aí eu tenho que saber se eu vou inserir um texto ali dentro da minha variável, se eu vou inserir um número, ou o que é que eu vou inserir ali dentro da minha variável. O texto, André Vinícius, como é que a gente chama o texto na programação? De string. De string, né? Então, texto é a mesma coisa do que string, ou seja, eu posso colocar um dado do tipo string, então é como se você tivesse um pote e naquele pote em casa colocasse feijão. E aí você coloca na frente do pote o nome, feijão. Criou uma variável chamada pote que recebe feijão. Ah, não, eu tenho aqui uma caixinha onde eu guardo remédio, onde eu guardo algum tipo de medicamento, coloco o nome do medicamento lá. Isso, Lucas, esse André é outro nível, rapaz. Vai ser meu monitor, viu, André? No dia que a minha internet tiver com problema, pessoal, que eu não aparecer, aí você já sabe que automaticamente André Vinícius vai ser o nosso, né, monitor para assuntos quando o professor não pode estar na aula. André, e para número? Quais são os nomes? Tem int para números inteiros e o principal, né? Float para E números com pontos. pontos flutuantes, números decimais. Isso. Maravilha, maravilha, maravilha. É justamente aqui. Então, se eu pegar aqui um outro jovem, o Wilson, vou chamar o Wilson, porque depois dessa da máquina, rapaz, ele tem que melhorar. Aí tem que melhorar a imagem dele, né? Wilson, tá por aí, Wilson? Tô aqui, tô. Dê um exemplo, por Pode favor, mandar. para um exemplo, por favor, de uma variável do tipo int. Do tipo int, 3. 3, olha aí que lindo.
Do tipo float, 4,5, 4,5, 4,6. isso, 4 pontos, né? Não vírgula, né? Porque aí o float é Isso. ponto flutuante, tem que ser um ponto. Do tipo string, Professor André, olha aí, professor André. E eu posso só escrever assim ou tem que ter alguma coisa a mais? tem que ter aspas, né? Simples ou Tem que dupla. ter aspas, exatamente. Simples ou dupla. Então, botar aqui. E bool, Boa noite. boa noite, Boolean é true ou false, né? que seria uma variável booleana, verdadeiro ou falso, true ou Verdadeiro ou false. falso, isso. Olha aí, que lindo. Tem dificuldade isso? Dificuldade nenhuma, né? Dificuldade nenhuma mesmo. Deixa-me agora chamar aqui. Pedro, tá por aí, Pedro? Não percam ainda hoje, tá? Ainda hoje vocês vão ter uma atividadezinha, tá? Não percam, mas hoje não conta pontos, tá? Hoje é só atividade de lazer, é só lazer. Professor, Boa, Pedro. Pedro, você vai nos ajudar aqui com essas questões. Qual seria a resposta, Pedro, dessa aqui? essa aí é 302. 302. Concorda, André? Concordo. 302. Todo mundo concorda? O Wilson concorda? Quem cala consente. Quem cala consente. Juliana também concorda? Uhum. Isso. 302 ou 230? Boa, Lucas. Fala aí, Lucas, pra gente. É 230. Ok, 230, tá? Então, cuidado, porque o que acontece aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o quadro aqui. O que é que vai acontecer é o seguinte: a gente está concatenando, a gente está juntando duas strings, como o nosso amigo Wilson falou agora. Então, X, ela recebeu o valor 2. Então, eu tenho 2 aqui. E esse mais aqui é para juntar o valor de y. E y recebeu 30. Então, a gente, na verdade, aqui, como a gente já viu na sala de aula, a gente não tem dois números. A gente tem duas strings. E aí, é como se fosse dois textos. Né? André até falou agora, string é um conjunto de caracteres. É uma sequência de textos. Deixa eu ver, Cauã. Tá por aí, Cauã? Cadê Cauã? Cauã. José... É José? É José Cauã. Eu acho que é José Cauã. Cauã? Tá por aí, Cauã? Esse Cauã, rapaz. Primeiro dia de aula. Cadê Cauã, rapaz? Cauã veio, disse boa noite e foi-se embora, rapaz. Deixa eu ver aqui se eu acho esse jovem Cauã, rapaz. Foi-se embora. Amanda, tá por aí, Amanda? Tô sim. Entendeu a questão, Amanda? Por que perguntar? Entendi. Não, foi porque eu tinha pensado que era realmente para somar, mas aí eu lembrei do exemplo da outra aula. Isso, que aí são textos, né? Então, na hora que a gente juntou aqui, Pedro, esses dois textos, a informação vai ser 230, tá? Então, cuidado que pode ser que no dia da nossa diversão, né, Amanda? Você sabe que a gente não vai fazer prova, né? Então, a gente já comentou aqui que 5 pontos da nota são de atividades, apresentações, na sala de aula, hands-on, alguma coisa, e os outros 5 pontos, a pedidos da turma, vai ser uma diversão. Então, vai ter um dia que vocês vão vir com roupas leves, não é? Aí vocês trazem óculos escuros, lanchinho, não é? E aí o professor vai dar para vocês um passaporte, não é? E aí vocês vão carimbando esse passaporte. Então pode ser que nesse passaporte o primeiro carimbo fosse isso aqui. Já pensou, Pedrinho? Por favor, né? Por favor, cuidado, tá? Com essas observações, tá? Então 230. Pedro, tá por aí, Pedro, ainda? Tô sim, professor. Vai embora não, Pedro, fica aí. É porque eu E esse agora? Tenta primeiro pensar, não só Pedro, todo mundo. Pensa primeiro, depois vocês programam, tá? Pensa primeiro, depois vocês programam. vai dar 30 vezes o número 2. Olha, peraí. 30 vezes o número 2. Vezes o número 30. 30, olha aí, olha. Tem uma galerinha dizendo que vai dar erro.
Oxe, calma, peraí, Lucas. Não, peraí. Agora eu fiquei. Lucas, não. Lucas de Paula. Erro na linha 97? Como assim, Lucas? Só tem até a linha 5 aqui. Lucas, tu tá por aí, Lucas? Então, é uma brincadeira que, tipo, normalmente, às vezes, assim, quando, por exemplo, eu tava mexendo um pouquinho com Java antes de começar. Aí, tipo, no Visual Studio, às vezes dá um erro numa linha que não é na linha. Uhum. Aí você fica maluco. Pô, não tem linha 97. É uma brincadeira. Não, massa. Mas, Lucas, já que você falou aí, antes de Pedro continuar, você concorda, você assume que isso vai dar um erro, é isso? Vai dar um erro porque você declarou primeiro um número e depois declarou um texto. Tipo, Certo. não tem como fazer isso. Vamos lá. A gente, uma coisa é a gente somar, tá? Uma coisa é a gente somar. Deixa eu descompartilhar isso aqui e botar o meu collab na área aqui. Tchan, 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 tchan. Deixa só o tio parar de apresentar e ver se eu consigo apresentar aqui um collabzinho para a gente brincar aqui. Beautiful. Aula aqui. Deixa eu ver se ele carrega. Oh, que lindo! Funcionou, jovenzinhos. Ok, deixa eu botar aqui um pouco maior aqui para ver se a gente consegue enxergar aqui maior. Tá. Vocês conseguem enxergar? Dá para enxergar, né? Dá. Tá? Pronto. Então, vamos lá. Uma coisa é a gente somar número com string. Será que é a mesma coisa a gente multiplicar um número por uma string? Porque se eu falasse assim, a letra A 2 vezes, talvez letra A 2 vezes podia ser alguma coisa assim, né? AA. Então, se eu tivesse AA, eu tenho a letra A 2 vezes. Ou você também poderia dizer, André, isso aqui, essa letra A, aqui 2 vezes, AA, é como se fosse 2 vezes A. E 2 vezes A é a mesma coisa, tio, do que 2A. Então, vai que de repente você pensasse assim, será que... Então, vamos pensar. Nesse código a gente tem lá, x igual a quanto? A 2, era isso? Era ou não era, Jorge? Era, Pedro? Boa. Esse Pedro agora... Pedro tá longe, rapaz, longe. E depois a gente tinha um produto, né, que a gente tem lá, produto, e era o quê? 2 vezes A. Era isso, jovens? Era isso mesmo? Era x vezes y, era o produto igual a x vezes y, e pedir um print aqui do produto. Foi isso, Lucas? Cadê Lucas? Foi isso, Lucas? Sim, sim. Vocês estão sem falar, meu Deus do céu. Bora ver, né? O que é que vai acontecer? Meu Deus, Lucas, não deu erro. E agora? Tá, errei, fui moleque, acontece. E agora? Né? Ou seja, você pode ter um número inteiro que multiplica uma string, porque uma multiplicação nada mais é do que uma repetição. Então, ou seja, quando eu falo assim, 7 vezes 7, então você tem 7 e 7 ali multiplicado, 7 vezes 7, é uma repetição. A 3 vezes, A 4 vezes. Então, o que essa questão está querendo, na verdade, é que você pegue a string e repita ela 2 vezes. Como ela é 30, 30 e 30 junto. Deu 3030. Perguntas, meus jovens. Qual é a dificuldade, jovens? Qual é a dificuldade? Perguntas. André, tá por aí, André, ainda? Tô por aqui. Quer perguntar alguma coisa, André? Não, concordo com tudo que você falou até agora. Mas aí, 100%. mas qualquer coisa, se tiver com dificuldade, ou se discordar, da dificuldade, discordar, vai lá no Colab e programa também, tá? Então vai Não, lá eu tô e todo dia, com certeza. Tô. tenta programar. Bora aí. Cadê Pedro? Tá por aí ainda, Pedro? Ai, meu Deus, esse Pedro, Tô rapaz. aqui, rapaz. É que eu fecho o microfone, homem. Ah, sim. E essa agora, Pedro? Ah, esse agora aí dá errado, né? Não sei, dá erro? Será que dá erro? Todos concordam com o Pedro agora? Agora sim dá erro. Agora sim. Agora sim, né? Porque agora você está pegando um número, um inteiro, e querendo somar com uma string, né? Diferente daquela vez que a gente tinha 2 strings ali. Então, esse aqui dá erro. Então, por favor, se cair uma dessa na diversão e vocês errarem, irmão,
é para vocês pagarem a faculdade dobrado, tá? Se o cara errar essa questão, eu falo com a coordenadora, manda ele pagar dobrado a faculdade, porque não pode errar essa questão, não. Tá, massa. Então, vejam, só para relembrar, tá? Isso é importante. Regras para você escrever nomes de variáveis. Jamais começa ela com número, né? Então, toda variável tem que ser começar. Ah, boa, Edmilson. Múltipla escolha, né? Eu vou dar uma chance, assim, para não. Eu não gosto de dar zero a ninguém. Eu fico triste quando eu dou zero, assim. Então, para não zerar, eu vou colocar uma questão de marcar X, né? Possível, assim, né? Ou duas, valendo meio. Cada uma valendo meio ponto, né? Então, assim, para o cara ficar com um, fora os trabalhos, né? Então, assim, para não zerar, talvez tenham duas questões lá de múltipla escolha. Boa, boa. Ou talvez verdadeiro e falso, né? Eu gosto de verdadeiro e falso quando é tipo concurso, né? Banca lá que uma errada anula uma certa, né? Então, tá isso aí. Então, assim, nunca começar uma variável com número, nunca começar uma variável com espaço, né? Começar sempre com letra ou com o underscore, que é como se fosse esse símbolo aqui do underline. Lembrar que a variável, o nome da variável pode ter letra, pode ter números, pode ter underscore, que Python é case sensitive, então case sensitive é que ele diferencia, ele é sensível, ele vai diferenciar maiúsculas de minúsculas, e quando você colocar o nome de uma variável, coloca alguma coisa descritiva que seja fácil da pessoa identificar, né, o nome dessa variável, né? Então, essas são regras básicas para que você possa construir uma variável. Vai que, no dia da diversão, né, pode ser que eu colocasse alguma questão de marcar X nesse estilo. Eu desse alguns exemplos de variáveis e pedi para você botar V ou F no que pode, no que não pode. Então, vai que o professor Xavier faça alguma coisa nesse sentido. Bem, uma outra coisa que eu acho que a gente não viu na aula, mas se a gente viu, a gente falou muito rápido, é o operador de módulo. Então, esse operador de módulo, também conhecido aí pela porcentagem, esse operador, ele é super tropical, ele vai ajudar bem a gente em muitas situações, principalmente quando a gente quiser saber o resto da divisão de alguma coisa. Então, por exemplo, tá por aí, Lucas? Claro. Então, se eu tivesse aqui, Lucas, 12 módulo 3, tá? Então, 12 módulo 3, o que eu quero, na verdade, saber é o resto da divisão dessa operação, tá? Então, quanto seria o resultado do resto dessa operação, Lucas? Sim. Calma. Sim? 5? Como foi? Me perdi um pouquinho. Pronto, vamos lá, vamos tentar. Esse professor está falando grego, bora tentar falar aqui um pouco mais simples aqui, que é o seguinte. Deixa eu achar um espaço para a gente conversar. Pronto, aqui, maravilha, beautiful. Então, por exemplo, se eu falasse assim, eu tenho 12 e eu quero dividir por 3. E a pergunta é, calma, a pergunta é, qual é o resto desta divisão? O resto é o que sobra. Aí você já sabe, André, 12 dividido por 3 vai dar 4, porque 4 vezes 3 é 12. Mas para 12, nada. Nada. Então, o resto é 0. Então. Pô, acho que tem uma casca de banana, velho. 17, Lucas, por 5. Quem é o resto? 5, 3... É 2. Boa, o resto é 2. Então, 3 aqui, o resto vai ser 2. Então, esse tipo de operação, na programação, a gente usa um operador, eu acho que o mic está meio... Tem que comprar um mic, tem que comprar um mic para Lucas, viu, André? A gente precisa comprar um mic para Lucas, fazer uma cotinha, esse mic do Lucas está fogo. E aí, Lucas, qual é a ideia, tá? Na programação, a gente chama isso de módulo. Então, módulo na programação é a gente encontrar o resto da divisão de um número por outro. Então, quando eu fizer assim, 12 módulo 3, então o que eu estou querendo achar é o resto dessa divisão. E daria, por exemplo, que a gente viu agora há pouco, 0. 17 módulo 5 é o resto dessa divisão,
que daria, por exemplo, 2 aqui, tá? Então, deixa eu chamar aqui o Wilson de novo. Cadê o Wilson? Tá por aí, Wilson? Estou aqui, professor. Você entendeu esse conceito do módulo, Wilson? Entendi. Entendeu? Se eu perguntasse aqui a você, Wilson, 20, diz assim, 20, módulo, por exemplo, 6. Qual seria a resposta? 2. 2. Concorda com ele, André? Concordo. Beleza, seria 2. E aí você poderia também estar fazendo uma outra pergunta, tá? Mas, professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Né? Para que saber disso na minha vida? Então, assim, quem já brincou, né, com... Boa, Lucas, vocês esquecem, gente, que eu sou o professor Xavier, eu leio mentes. Então, eu estou aqui, eu estou lendo a mente de vocês, assim, para que serve isso na minha vida, né? Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Tem uma questão hoje, da lista, para a gente brincar, que essa questão pede para que você digite um número, informe um número, ou que o usuário informe um número, e você vai fazer um código para dizer se o número digitado pelo usuário é par ou não. Como um número nessa classificação é binária, né? Ou ele vai ser par, ou ele vai ser ímpar, então a gente já pressupõe que o contrário de par, se eu estou querendo saber se é par ou ímpar, é um ímpar. E quando é que um número é par, Wilson? Quando é que um número é par? Como é que eu sei que um número é par, meu jovem Wilson? Quando o resto é 0. Quando o resto da divisão por ele é 0. Então, eu poderia ter alguma situação aqui como algo assim. Se eu tenho um número, eu tenho uma variável qualquer, e essa variável armazenou um número, seja ele inteiro ou seja ele um ponto flutuante. Então, para saber se esse número é par ou não, basta que eu encontre o módulo da divisão por quanto, Wilson? Por 2. Por 2, exatamente. Então, se o módulo da divisão por 2 desse número for igual a 0, lembrando aqui, olha, outra coisa importante, né? Uma única igualdade é o operador de atribuição. Mas quando eu quero fazer uma comparação, são duas igualdades. Já que eu quero comparar se uma coisa é igual à outra. Então, aí, ó, se o resto da divisão por 2 é igual a 0, então, eu posso dizer que este número, ele é par. Caso contrário, ou seja, se ele não for par, ele vai ser ímpar. Tá? Então, vou dizer que não é ímpar. E aí você pode, muitas vezes, fazer criptografia, você pode, várias situações que você pode validar. Menino Pablito, é o pressuposto da condicional, if, else. Exatamente isso, if, else. Se, então. Tá? Olha que lindo. Então, sempre vai ser assim, para ser par, basta que o resto da divisão por 2 seja igual a 0. Se isso for verdade, ele é true, é par. Caso contrário, else é falso. Então, a gente já começou aqui a brincar um dos conceitos que é condicionais if, se, else, tá? Que seria o caso contrário. Se não, caso contrário, se não, coisas desse tipo assim, tá? Pontinhos. Então, essa é uma das situações que a gente usa o módulo. Na próxima semana, de forma presencial, apenas para os jovenzinhos da turma A, né? Não os jovenzinhos da turma B, para os da turma A, eu vou chamar algumas pessoas, tá, para perguntar. Os que forem apresentar, aproveitem também para fazer alguma menção sobre o uso do módulo. Então, onde é que eu poderia usar na programação o símbolo do módulo?
tá? Para vocês perceberem outro tipo de sequência, outro tipo de aplicação que você poderia usar para poder validação. E aí vai usar uma condicional. É lindo, gente. Que muito fácil, né? Então, você já sabe de vários operadores, somar, subtrair, multiplicar, potenciação, já viram, a gente já viu aqui, né? Quer dizer, lá na Exuda, na verdade, e agora mais um operador, que é o operador do resto, tá? Que é chamado operador de módulo, para encontrar o resto da divisão, tá? Lindo, 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 já vimos isso aqui. Então, vejam, para a gente começar a nossa diversão, só para a gente começar e vocês não ficarem tão entediados comigo, e aí eu já vou deixar agora a diversão para vocês fazerem, e aí dá um tempinho, e vocês me derem o resultado. Quando eu quero dividir, tá, uma posição de uma string, por exemplo, tá, e eu quero dividir ela, eu posso usar esse método split. Então, por exemplo, escrevi um texto ali, até com espaço, Python é incrível. Tá um texto aqui cheio de espaços, aqui, opa, vou dar cor aqui, Xavierzinho, verde, verde. Pronto, eu tenho aqui, ó, Python, espaço, tem um espaço aqui, tá vazio, tem outro espaço aqui, incrível, tá? Se eu quiser dividir isso aqui em partes, então eu uso o split. Quando eu uso o split, ele vai dividir isso aqui em partes. Então ele ficou aqui, ó, Python, separou a primeira parte, tá? E ele vai dividir partes aqui, ó, vai dar um espaço, porque tem um espaço antes, vai dar outro espaço e faz incrível. Tá? E a primeira posição de qualquer sequência, então imagina que eu tivesse aqui uma sequência, deixa eu ver agora para poder aqui achar um espaço aqui lindo para a gente brincar aqui, peraí, ok. Então, imagina aqui que eu tenho uma sequência aqui, bota cor, black aqui. Então, imagina que eu tenho uma sequência aqui, vou chamar aqui André, meu amigo André Vinícius, está por aí, André? Tô sim. Então, tem uma sequência aqui que é 0, 2, 3, 4, 5. Vou parar por aqui. Vou apagar aqui para ficar isso aqui. Opa, e aqui. Volta a desenhar aqui, melhor que tentar aqui. Tá? Para lá, para lá. Se eu perguntasse assim, André, quem é o primeiro número dessa sequência? Não, peraí, calma. Deixa eu só mudar aqui para deixar o número 1 aqui, para a gente não confundir. Quem é o primeiro número dessa sequência aqui, André? É 1. É o 1. O segundo é o 2, o terceiro é o 3, e assim sucessivamente, ok? Na programação, em algumas linguagens de programação, como o Python, essa posição deste elemento aqui, essa posição, a gente chama de index, o índice no português, né? Ou no inglês, index. Então, o index é a posição do elemento, que eu vou representar pela letra I. Então, vou chamar aqui de Izinho aqui. Apesar de, tá aqui em laranjinha, apesar de, esse número 1 ser o primeiro elemento, em Python e em muitas linguagens de programação, a gente representa o primeiro elemento não pela posição 1, e sim pela posição 0. Então, esse primeiro elemento está na posição 0. O segundo, na posição 1. O terceiro, na posição 2. O quarto, na posição 3. E o 5, na posição 4. Ah, André, eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma sequência de letras, então, tipo meu nome aqui, André. A, N, D, R, E. André aqui. Então, a letra A, meu sósia, aqui meu xará, André, está em que posição, André, a letra A? Na 0. Na 0. É o primeiro elemento, posição 0. Letra R, está em que posição? Na 3? Na 3. Exatamente isso, tá? Então, por que isso é importante? Todas as vezes que eu quiser identificar o primeiro valor de alguma coisa, seja ele um número ou seja ele um string,
Se quiser saber a primeira posição, esta primeira posição, basta que eu consiga acessar o índice 0. Então, imagina que eu chamasse essa sequência aqui, 1, 2, 3 e 4, vou agora atribuir uma variável, vou chamar de sec. Então, sec recebe 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu escrevesse assim, sec, entre colchetes, o valor 0, o que é que eu estou fazendo? Eu estou acessando o primeiro elemento que está dentro da variável sec. Se eu colocasse aqui essa variável chamada nome, como é que eu acessaria, André, a primeira letra desta variável aqui, nome, que é a letra A? Como é que eu chamaria essa primeira letra? André, rapaz, já não faz. De 0? Eu pensei que não sabia que era comigo, não. Você, então, na verdade não é 0, é nome, né? Você repete nome, colchete, e agora está certo, colchete 0. Tá? Então, esse colchete com esse valor aqui dentro, ele vai acessar a posição da variável. Então, sempre a primeira posição é 0. Da esquerda para a direita é positivo e crescente. Mas da direita para a esquerda é o inverso. E aí, como é o inverso, não tem menos 0. Aí seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. No caso aqui do André, mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Moral da história. Onde é que o professor Xavier quer chegar com isso? Moral da história é o seguinte: se eu quero acessar o primeiro elemento da minha variável de uma lista, eu acesso com colchetes 0, o primeiro. Se eu quero acessar o último, eu faço colchetes menos 1. Então, eu garanto o primeiro e o último. E assim sucessivamente. Qual é a dificuldade, gente? Fale pro tio, por favor. Tem dificuldade isso aqui? Tem dificuldade? Tem dificuldade? Tem. Tem, Júlia? Alguma dificuldade, Júlia? Cadê Júlia, rapaz? Júlia já foi Professor, embora. Sim, posso fazer uma pergunta? por favor. Qual seria a ideia, a utilidade de representar os números do outro lado? No caso, menos 2, menos 3, 4 e menos 5. A utilidade de representar. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu quisesse saber que eu tenho uma senha, ou tenho alguma configuração. E essa senha, eu quero ler ela da esquerda para a direita, ou eu quero ler da direita para a esquerda. Ou eu quero saber se, aquela coisa do palíndromo, por exemplo, eu tenho aqui uma situação do tipo 3113. O que é um palíndromo? Um palíndromo é um tipo de situação que você lê da esquerda para a direita, é a mesma coisa de ler da direita para a esquerda. 3113 da esquerda para a direita é a mesma coisa de 3113 da direita para a esquerda. A outra coisa é que eu posso percorrer, eu posso escolher, né? Como é que eu percorro uma sequência? Eu posso percorrer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu posso querer ordenar, e muitas vezes vocês vão aprender mais no futuro, uma coisa chamada de ordenação. E aí, veja, aí eu quero criar um algoritmo e eu tenho assim, eu tenho uma sequência de elementos, e a minha sequência é assim, ó, 2, 3, 4, 5 e 1, por exemplo. Eu posso ordenar essa sequência da esquerda para a direita, e eu vou percorrer todos, ou eu posso ordenar da direita para a esquerda. Então, eu posso, na verdade, percorrer um conjunto de caracteres de trás para frente ou de frente para trás, depende da situação que eu quero. Então, se eu quero acessar, por exemplo, vou dar um outro exemplo para você. Imagina que você trabalhasse no banco. Imagina que você fosse contratado para ser estagiário, olha para aí, André, de ciência de dados do Banco Bradesco. Tá? E aí você vai trabalhar lá no Recife Antigo, no Hub Digital, bonitinho, bonitinho. Só que para trabalhar lá, você vai fazer uma entrevista. E nessa entrevista eu falasse assim, André, dado uma sequência de valores de depósitos, por exemplo, tem uma sequência de depósitos durante o dia,
e eu quero saber qual foi o primeiro depósito realizado naquele dia e qual foi o último depósito realizado naquele dia. E eu tenho lá uma lista de, talvez, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de depósitos. Então, para saber isso, aí você poderia fazer um algoritmo que percorresse, né, toda aquela sequência, ou você poderia dizer assim, esse tipo de valores, eles estão armazenados onde? Aí estão armazenados nessa variável aqui. Então, aqui é tranquilo. Você, para saber o primeiro, é só botar a posição 0. Para saber o último, é só botar o valor -1. Aí, se você quiser saber o tamanho dessa sequência, que eu não falei, aí você vai usar o len, por exemplo. Então, len, você descobre o tamanho, por exemplo, tá, de uma variável ou de uma sequência, por exemplo, de elementos. Então, tem diversas situações que você precisa saber quantos dados tem ali e a partir de quantos dados para você saber qual é a posição do valor, quem é o valor maior, quem é o valor menor, como é que eu ordeno isso, ou como eu faço um teste. Muitas vezes eu quero fazer um teste para saber se a forma como foi digitada, por exemplo, eu quero que o usuário digite valores que estejam ordenados. E o usuário, às vezes, é rebelde. Às vezes, ele é para digitar uma letra, ele digita um número, às vezes é para digitar um número e faz uma letra. Então, isso seria uma forma também de eu fazer um monitoramento se aquela sequência, do começo até o fim dela, do primeiro ao último valor, eles estão dentro de um padrão. Então, a gente usa muito esse posicionamento, que a gente chama de fatiamento, que eu estou só começando, mas daqui a pouco, assim, daqui a pouco não hoje, mais na frente, a gente vai ver um conceito, André, que eu vou escrever aqui, que é slicing. Aqui, ó, slicing. E o que é slicing? É fatiamento. Então, eu posso fatiar uma string em pedaços. E aí, como é que eu posso fazer em pedaços? Quebrar, ou como fosse grupos, por exemplo. Dada a turma, tem 70 pessoas, eu quero formar grupos de 5. Eu faço quebras. Essas quebras a gente chama de slicing, ou tokens. E aí, esse token eu posso fazer do primeiro, da posição 0 até a posição 5, depois da posição 5 até a posição 12, e assim sucessivamente, tá? Então, você pode fazer fatiamentos de uma sequência ou de uma string, e esse fatiamento, que é o slicing, né, você faz através das posições. Com as posições, você vai fazendo. Aí serve para saber o primeiro, serve para saber o último, serve para saber ordenação, de como eu ordeno. Por exemplo, se foi legal, você perguntou. Imagina na internet, quando a gente coloca uma pergunta lá, né? Tipo, chegou no Google e você coloca lá, Python. Imagina assim, Python. Imagina assim, tem Python. Como é que o Google, como é que esses buscadores conseguem, então, claro, é uma quantidade de servidores enormes, mas como é que eles conseguem, dentro desse armazenamento de dados, lá, achar a palavra Python tão rápida, tá? Uma das formas é que as informações e os dados, eles são armazenados, né, em uma ordem. Então, assim, dentro tem uma ordem, muitas vezes uma ordem até alfabética ou por tópicos, e esses tópicos estão armazenados em clusters, agrupamentos que são slices. Então, você pode fazer esse slice para facilitar a tua busca dentro de um rol enorme de palavras. Então, depois já pesquisando mais, mas assim, é super importante conhecer fatiamento, tá, de caracteres, de listas, de string, para saber o primeiro, para saber o último, para saber uma inversão. Por exemplo, se outro desafio, chegou lá no Bradesco, André, e a gente disse, olha, dado uma sequência para você, inverta essa sequência. Como é que você inverte essa sequência? Ao invés de ser de ordem crescente, fosse em ordem decrescente. Aí você vai, eita, eu fiz a aula do professor Xavier, eu lembro que isso é sequência, eu posso fatiar slicing, eu posso quebrar ela em partes, posso ser da esquerda para a direita, que é crescente, da direita para a esquerda, que é decrescente. Então, eu tenho que saber qual é a primeira posição, ou saber qual é a última posição. E esse menino Carlos, anota o nome de Carlos também, André, bota para ele aí, -1 ponto, já que ele colocou isso aí, bota para ele aí, -1 ponto, ele merece, -1 ponto. E ele já fez o slice aí inverso, então, justamente isso. Aí, de repente, a nota dele, né, tipo assim, mas professor, eu acertei tudo, porque o senhor colocou 0,1. É isso, jovem, aqui de trás para frente é 10, é o slice, né, para você aí brincar aí, tá?
Boa observação. O Prígito, 8h13 já. Vocês estão achando que é Netflix, né? Vocês só querem ficar olhando aqui o professor Xavier. E bora começar a brincadeira, tá? Quem puder, a ideia agora é quem puder fazer. Tem 10 questões, 10 ou 11 questões que eu queria resolver com vocês, mas eu queria que vocês fizessem primeiro, tá? Tentassem resolver primeiro, sem olhar o chat GPT, tá? Então, primeiro tenta fazer, e depois, se não conseguir, aí vai para o chat GPT. Bora ver se... Vamos dar uns 20 minutos aí para a gente... Não, vão só essas três, né, que é fáceis. Ver se a gente, em 20 minutos, consegue resolver as 11 questões, tá? E aí eu vou chamando cada pessoa, pelo menos para dar uma dica de como fez, tá? Essa primeira parte aí. Daiane, chegou, Daiane? Ou ainda está na rua, Daiane? Meu Deus, rapaz, cadê Daiane? Já não faz mais Daiane, rapaz, como antigamente. Boa, Daiane. Ei, rapaz. Tá na parada ainda, tá vendo, gente? Jatobá ainda. Meu Deus do céu, a vida não é mais a mesma. Tá vendo, Amanda? Esse ônibus, sei não, viu? Meu Deus do céu. Abraão, alguma dificuldade, Abraão, nessa questão? É verdade, Ana, só quem sabe, sabe. Tem algumas coisas que nem todo mundo Opa, tem esse é porque prazer, deu né? bronca aqui no microfone. Deu bronca, Abraão. Bora aí, Abraão. E aí, Abraão, alguma dificuldade? Não, até agora não tá tão complicado, não. Tá super tropical. Vou fazer o seguinte, tá? Para ficar mais interessante. Vou pegar esses slides que tem essas questõezinhas aqui, vou postar lá no Classroom e vou aproveitar para dar 15 minutinhos de intervalo. Então, tomar uma água, é o tempo que Daiane chega em casa, vocês comem um cuscuzinho ali, eu também vou tomar uma água. E aí, quem não quiser, tenta fazer essas 11 questões, tenta colocar lá no código, e depois eu vou, se tiver uma dúvida, a gente vai tentar tirar a dúvida. Mas, pelo menos, se vocês conseguirem fazer essas 11 questões hoje, tá? Hoje, eu vou ficar satisfeito. Eu acho que já daria para a gente brincar outras coisas mais interessantes nos próximos encontros, tá? Se vocês conseguem fazer as 11 questões tranquilamente. Amanda, quer falar? O professor pelo celular mesmo, é? Ah, vocês ficam à vontade. Celular, pode O meu ser... computador não. O meu Não é para computador entregar, tá? É só para se divertir. Boa, Daiane. Então, a primeira coisa, a pedidos. Já que Daiane está em Jatobá, já que Daiane está esperando. Mas eu fiquei curioso. É que ônibus esse ônibus é Curado, é Cabo? Onde é Jatobá, hein? Eu fiquei agora. É Ouro Preto, professor, pro lado de Ouro, Olinda. Olinda, Ouro Preto, Jatobá! Ah, sim, agora sim. Porque eles falam Jatobá, quer dizer, Ouro Preto. Eu já dei para aqueles lados ali de Ouro Preto, Jatobá. Eu tinha uma tia que morava em Caetés. Então, faz tempo que eu fui para aquele lado ali. E já dei aula também em Guaraçu. Então, já passei para aquele lado. Aí, outro padrão é uma viagem. Pô, Ouro Preto, Jatobá. Não, Caetés é longe. Pois é. Arthur Undrig, Caetés, 1, 2, 3. Ali é longe. Pronto. Na minha época de infância, eu ia muito para Caetés. Era uma... Ô, professor, no caso é o seguinte, a gente vai pegar, o senhor vai botar essas atividades, essas questões no Classroom, vai dar um intervalo para a gente Exatamente. responder, é? Só se quiser, não é obrigatório, é só para se divertir. Inclusive, eu já vou colocar. Beleza, mas caso a gente não fizer, o senhor vai deixar lá para a gente fazer e talvez corrigir na próxima aula, que é bom que já é uma prática, não é isso? Se quiser corrigir, fica dúvida com o colega. Até lá, até a segunda-feira, vocês poderão, inclusive, já ter tirado dúvidas com o colega, mas eu estarei a postos para caso alguém queira tirar alguma dúvida, certamente eu tirarei sem nenhum problema. Inclusive, Tá bom. a Amanda já está quase carregando no Zap. Daqui a alguns segundos já está esse slide com as questões no Zap. Pronto, calma, estou olhando para ele. Pronto, ok. Se já consultar o Zap, já vai consultar os slides de hoje. Vou colocar também no Classroom, tá? Para vocês. Não é para entregar, é só para praticar. Quem tiver com o computador que puder fazer, pode fazer. E eu acredito que ao longo da semana,
tendo sábado e domingo ainda pela frente, vocês conseguirão fazer. Caso não consigam, segunda-feira, ao estar na aula, uma das primeiras coisas que eu vou fazer, gente, alguém tem dúvida sobre aquelas 11 questões? Aí vocês fiquem à vontade para tirar dúvida. Isso, por hora faz e fica mansa, é boa. 8h30 eu volto, tá? Tomar uma aguinha, 8h30 a gente volta à nossa diversão. Valeu, valeu. Que existia. Como é que eu consigo utilizar isso? Porque eu li, mas eu não consegui utilizar. Então, você precisa definir uma quantidade máxima, nesse caso da gente aqui. Não, no caso agora não. No caso não. Então, você pode usar o maxi, você pode usar o maxi fora do split. E aí você define, e depois usa o split e uma vírgula com o número que você quer de quantidades. Para você definir a quantidade máxima que você vai ter. Então, o maxi vem de máximo dentro do Python, bota ele dentro do split para dividir, vírgula, porque eu tenho que agora identificar, né? Eu quero dividir quantos? Em 10, em 20, em 15, em 2, em 3, né? Nesse sentido. E aí você configura a quantidade. Mas nesse caso da gente, não é preciso. É só usar o split e o conversor do primeiro elemento. Termina esse, quando terminar, a gente conversa. Com a turma toda. Tranquilo. Obrigado, mestre. Valeu. Adriel falou aqui. Ok. Estou por aqui, tá? Qualquer coisa assim. Isso, Edmilson. Exato. Vai ficar lá e ficar no zap também, tá? Tenta aí, homem. Tenta mais um pouco, pá. Até 9 horas. Esse homem já quer ir embora, pai. Por que você quer ir embora? Boa, Juliana. Hoje eu não vou resolver tudo, não, tá? Hoje é só tirar umas dúvidas. Aí, segunda-feira, a gente explica na sala de aula, bem legalzinho. Esses da. Para fazer, não é para entregar. É só para se divertir, Lucas. Esse do PDF. São 11 questões, tá? Aqui, primeira, tal. Vai até. Aqui, ó. 11. Ah, boa, Edmilson. Vai descansar, Edmilson. Vai descansar, vai descansar, vai descansar. Samuel, vai descansar. Ah, olha aí, tá vendo aí? É que é bom demais, rapaz. O cara já. Muito bem, Lucas. Olha aí, tá vendo, Edmilson? Esses jovens de hoje, Edmilson, já assistem a aula. Meu Deus do céu, já assistem a aula deitado, rapaz. Aí é outro nível. Aí é. Ô, rapaz, tá vendo? Isso aqui é legal, gente. Isso aqui é legal. Vocês brincarem, dizendo assim, estou brincando aqui. Não tem graça fazer tudo de uma vez. A ideia é para degustar com apreciação, né? Assim, para quem gosta de vinho, eu não sou apreciador de vinho nem de bebida, mas para os jovens que gostam de apreciar um bom vinho, não faz todo aquele tipo, né? Toda aquela dinâmica, todo aquele algoritmo, né? Pega o vinho, você pega a cortiça, cheira, aí coloca na taça, aí faz todo aquele movimento ondulatório para que ative as partículas, né? E aí até você degustar o vinho. É isso, pensa nessas questões como algo especial que você vai degustar com sabor. Então não precisa fazer as 11 tão rápida. Faz uma, entende, e assim sucessivamente. Lembrando que não precisa entregar, tá? É só para se divertir. Não precisa entregar, é só para se divertir.
Esses jovenzinhos, sei lá, esses jovenzinhos. Esses jovenzinhos. Esses jovenzinhos, sei não, sei não. É tudo, Luquinhas. Esse Luquinhas é para fazer essas também. Meu Deus, Luquinhas. Já não fazem mais Luquinhas como antigamente, rapaz. Mestre, Sir? outra dúvida. Manda aí, Gabriel. Eu fiz a primeira e a segunda, sendo Certo. que eu tinha colocado errado, tinha dado erro. E daí eu vi nos slides do senhor que tinha um F na última linha do print. Uhum. Você pode me lembrar só o que é esse F? Se ele vem de file, se ele vem de alguma coisa assim? Não, é de F-string. É formatação de string. Sim. Você pode Aham. formatar string quando você coloca aquele F antes das aspas, né? Então, tipo, deixa eu botar aqui, pegar o lapisinho aqui. Tá, pronto, aqui. Então, a gente tem um print, né? Então, vai fazer o printzinho. Se eu botar só o texto, tipo assim, um exemplo, podia ser print, aí a gente pode fazer a soma é. Aí a gente fecha as aspas, ou seja, isso aqui é string, vírgula, fora das aspas, e eu coloco a variável que eu quero. Sim. Então, essa seria uma forma aqui. Quando a gente usa o f-string, é como se eu quisesse formatar tudo dentro da minha string. Porque observa que soma aqui está fora da string. Se eu usar o f-string, como é que seria? Aí eu vou botar de cor aqui, tá? Só para a gente botar, para ficar azulzinho também, se fica legal aqui. Deixa eu ver aqui se fica legal. Pronto. Aí F, pronto, F aqui, de formatação, de format. Volta, aí você vai colocar, abre aspas, aí ficaria a soma é, dois pontos, aí vai abrir chaves, dentro das chaves vai colocar o nome da variável, fechou as chaves e fecha a string. Então, esse F aqui, que é de format, de formatação, ele tem o papel de formatar a string de modo que o programa reconheça que tudo isso aqui é string e esta parte aqui, que está dentro das chaves, ele vai formatar como não string. Então, seriam duas formas de você representar um print. Ou faz o print sem f-string, sem a formatação da string, ou faz com a formatação da string. Tá certo. Aí são Então duas agora eu vou opções. consertar aqui algumas Aí coisas. você... Deixa eu só fazer um negócio que tu falou, para a gente aproveitar ali naquela hora. Pronto. Tá vendo a sequência aqui, né? 0, 2, 3, 4, pronto. Quem é o primeiro elemento, Gabriel, dela aqui? Elemento 0. Pronto, elemento 0. Então, que aqui pode ser mais fácil, seria I0 aqui. E esse 10, qual seria a posição dele aqui? Menos 1. Não, perfeito. Menos 1 se eu olhasse de trás para frente. Sim. E se fosse na sequência? Aí aqui seria a posição 1, né? 9. Posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posição 9. Pronto. Então, você tem isso aqui. Quando a gente fosse usar, por exemplo, imagina que eu quisesse usar o
em Python, e a gente escrevesse alguma coisa em Python. Deixa eu botar aqui melhor para a gente botar o Colab, e eu faço no Colab para a gente ver. Para a apresentação. Aula aqui, pronto. Ah, beleza, tá vendo agora, né? Então, vou botar aqui. Então, imagina que eu tivesse aqui um nome, tipo assim, igual, e falasse assim, Python é super, super, muito tropical. Pronto, aqui. Vou aumentar aqui para a gente ver um pouco mais aqui. Pronto, beleza. E aqui, agora, a gente quisesse fazer um split aqui. Então, poderia botar Python split aqui, certo? Tá por aí, Gabriel? Sim, senhor. Bom, tá conseguindo ver aí, né? Uhum. Pronto. Aí ele fez aqui normal. O que seria usar o max split, né? Seria max split, e aí você agora vai identificar a quantidade, né, o tamanho que você vai querer dividir isso aqui. Certo. Porque, naturalmente, o que é que ele fez ali, né, sem o max split? Ele vai pegar toda a string e vai dividir a string por espaços. Então, o espaço vai ser o delimitador dele. Bora ver se a gente colocasse aqui o 2, o que é que ele faria? Se vai funcionar também, né? Vai que... Né? Aqui pra gente. Pronto. O que é que ele fez? Ele separou apenas em 2. No Em caso, 2. em 3, né? Em 3, mas tu se ligou que a posição primeira é sempre 0, né? Uhum. Então, 0, 1, 2. 2. Ah, sim, verdade. Entendeu? Se a gente colocasse agora 4, por exemplo, aí o que é que ele vai fazer? 0, Python, 1, 2, 3, 4. Perfeito. Agora, bora botar 14? O que é que ele vai fazer se botasse 14? O que tu acha? Rapaz, eu acho que vai dar erro. Por não, Não vai dar ter erro. os 14. Não vai dar erro. Por quê? Qual é a sacada? Uma Vai vez ser o que limite, né? Isso, massa, entendeu? Certo. Vai chegar ao limite, nesse sentido. Então, max split é para você definir a quantidade de tokens, mas tem um limite que é o tamanho. Aí isso, brincando com aquilo que a gente está conversando, tipo, você saber o tamanho da sequência, a posição, então você começa a fazer coisas bem interessantes nesse processo. Mas sempre lembrando que ele começa na posição 0, né? O índice. Sim, senhor. Manda mais, Gabriel. Até agora tranquilo. Vou só Nossa, corrigir algumas boa, coisas boa. aqui para poder. Beleza, cara. Boa. Valeu, Valeu, valeu. mestre. Cadê André? Tá por aí, André? Tô sim, professor. Eu tô fazendo aqui também. O que é que tá sentindo aí até agora? Super Tá tropical. tudo certo. Eu tô só lendo aqui e fazendo. Tudo certo. Mesmo Tudo que vocês super queiram, tropical. mesmo que vocês queiram errar, vocês não vão conseguir, né? Muito fácil, tá muito Com fácil esse certeza. negócio. Beleza. Lucas tá deitado já foi dormir. Jovem Edmilson também tá. Jovem Edmilson também tá querendo dormir mais cedo hoje. O Wilson, melhor, o Wilson. Daiane tá em Jatobá. Boa, Lucas, né? Pode, exatamente. Sentado, em pé, deitado. Ó, tá em Ouro Preto. Olha aí, rapaz, que negócio lindo. Boa, Marvin. Marvin tá tentando aí. Que lindo, gente. Vocês são demais, vocês são tops, vocês são tops. Olha, Lucas, tá no Curado 2. Olha aí, que lindo, rapaz. Olha aí, rapaz. Curado. Terra boa, rapaz. Curado 2, Curado 3, Curado 4, TIP. Muito bom, rapaz. Esses jovens vocês são outro nível, outro nível. High level. Cadê Pedro? Acho que Pedro já foi embora, né? Cadê Pedro? Tá por aí, Pedro? Tá em Caruaru, Marvin. Olha aí. Tô fazendo aqui, professor. Tá fácil demais, né, Pedro? Tô Super no fácil. oitavo já. Boa, boa. Ok. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar vocês pensando. Vamos finalizar por hoje. Eu vou postar a solução dessas questões também, tá? Mas não olhem.
tá? Não olhem. Então, eu vou postar a solução. Não olhem, tá? Por favor, né, Lucas? Não olhem, não olhem. Se vocês são curiosos, esses meninos são muito curiosos. Então, não olhem, tá? Vou postar agora, não olhem. Deixa eu ver aqui. Tchan, 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 tchan. Collab, criar, material, resolução, diversão, dia 17/2/25. Olá, jovens. Tchan, 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 tchan. Programa Collab. Pronto. Beleza. Postei lá a resolução. Não olhem, só depois que vocês terminarem. Aí, beleza, tá? Vou terminar por hoje. É isso, vai ser tentador não olhar, né? Tá, por hoje tá só, tá tranquilo. Foi só esse momento mesmo da gente se divertir. Então, tentem trabalhar mais, estudem mais. E aí, semana que vem, gente, serão as apresentações, né? Que a gente tem que fazer, que, nossa, é a segunda aula que a gente prorroga. Vai ter. E se der tempo, eu já vou começar a trabalhar na próxima semana com condicional. Então, a gente vai fazer if, else, elif no Python, que é o famoso else, if, no Python que faz o elif. Então, a gente vai começar a brincar. As últimas questões já brincam um pouquinho com if, else, aqui dessa lista, mas a minha ideia é, na próxima semana, a gente trabalhar um pouquinho mais com if, else, estrutura condicional, tá? Boa noite, meus jovens. Bom descanso, boa diversão. Não terminou a aula, tá? Vocês vão ficar se divertindo aí, fazendo as questões e... Ah, não, turma B comigo não. Boa. Foi só hoje. Eu vou ficar na turma A. Eu nem olhei o cronograma lá para ver quem é o tio que vai ficar na turma B. Então, na turma B vai ser com outro tio, né? Mas a gente vai estar junto na A, tá? E hoje foi mais por essa questão que... Como foi conectado, aí a gente trabalhou todo mundo junto, tá? Então, vai ter outro tio lá. E a turma A, sim, vai ficar com o tio Xavier, com o professor Xavier aqui, se divertindo lá, tá? Valeu, gente! Super Tropical. Super Samara abandonou a gente, né? Super Samara também abandonou a gente. Fale para Super Samara, tá? Depois que ela vai perder um ponto na final. Boa, boa, boa. Quem quiser ficar nessa turma aqui, fala com o André, depois pega um voucher. O André vai dar um voucher para vocês, né, André? Para esses Isso aí. jovenzinhos. Valeu, gente. Fiquem bem. Valeu, tá? professor. Boa noite Até aí. segunda-feira. Boa noite. Tchau, tchau.